Urbanização? O que é isso? Olá, caro aluno, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre os conceitos que iniciam o processo de urbanização. Mas antes, rola a tela para baixo e clique em gostei. E se você ainda não é inscrito no canal, saiba que você pode me ajudar um monte clicando no botão inscrever-se. Mas vamos ao que interessa? Bom, quando falamos sobre os panoramas brasileiros, temos os dados de que a população é majoritariamente urbana, ou seja, reside em cidades de diferentes tamanhos. Esse fenômeno está atrelado ao que chamamos de urbanização, como podemos observar no gráfico sobre a população rural e urbana. É mesmo, é? Até a década de 60, a população ainda era majoritariamente rural, fato que só se inverteu na década de 70 e foi ascendendo ao longo do tempo. Fazendo uma análise das atividades econômicas brasileiras ao longo do século XX, com a redução da produção de café e o desenvolvimento da indústria, localizada prioritariamente no espaço urbano, muitas pessoas deixaram o campo para viver nas cidades. Esse fenômeno ficou conhecido como êxodo rural. De um país rural e primário exportador, o Brasil transformou-se em uma nação urbana industrial. Os empregos anunciados pela instalação de indústrias e a maior oferta de serviços, como saúde, educação e lazer, foram fatores de atração para essas populações. Com a transformação do perfil econômico brasileiro ao longo do século XX, no crescimento da industrialização, os postos de trabalho aumentaram nas áreas urbanas, impulsionando a migração e consequente aumento populacional. Com isso, as cidades passaram a crescer para abrigar um novo contingente. Uau! Conforme uma cidade cresce, aumenta com ela sua área urbana. Esse processo é chamado de expansão da mancha urbana. Existem aí também diferenças entre as cidades que têm porte médio ou pequeno para as que são grandes ou mesmo metrópoles. A necessidade de transporte é uma questão que se torna cada vez mais importante conforme a sua expansão. Dependendo da influência que uma metrópole, que aí essa metrópole ela tem uma elevada população, ela tem uma boa infraestrutura, tem uma oferta de serviços e grande mercado de trabalho, essa influência exerce sobre as cidades menores, ela pode integrar econômica e socialmente, formando uma região metropolitana. O estabelecimento de uma região metropolitana é feita pelo governo do estado. Com o crescimento das cidades e a constituição de uma região metropolitana, a área urbana das cidades pode se juntar, formando uma grande área urbana única, mas pertencente a municípios diferentes. Esse fenômeno é chamado de conurbação. Com a conurbação, passa a ocorrer uma maior troca entre as cidades envolvidas, como os serviços compartilhados, e aí entre os serviços nós vamos ter a coleta de lixo, o ônibus urbano circulando entre os dois municípios, vamos ter também as ruas e avenidas interligadas, pessoas transitando diariamente entre os dois municípios para estudar, trabalhar, entre outros afazeres. Seja na interligação entre uma cidade e outra, seja para transporte de uma localidade até outra dentro de um mesmo município, ou circulação, se tornou cada vez mais importante e um setor de infraestrutura relevante no modo de produção industrial. A expansão do modo de vida urbano ao longo dos séculos trouxe consigo uma contradição e desigualdades. O crescimento da mancha urbana fez com que os centros das cidades ficassem cada vez mais distantes
para quem estava na borda, dificultando aí o acesso a diversos serviços disponíveis apenas nas zonas centrais. Transformações socioeconômicas decorreram desse processo, como o surgimento das periferias, a defasagem do sistema de transportes, o desemprego, entre outros problemas. Nessa aula, nós vimos os conceitos da urbanização, todo esse processo que a urbanização teve durante os tempos. E na próxima aula, nós vamos aí trabalhar os problemas que ocasionaram com essa urbanização, tanto sociais como ambientais. Então, um forte abraço e até a próxima aula.